Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora mais uma edição deste programa que é feito especialmente, e também você sabe, né, com todo carinho, para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno e eu quero dar as boas-vindas ao conteúdo de hoje. Com um detalhe, tá? Nós vamos tratar de diversos assuntos, mas nós vamos tratar sempre da mesma linha, mesma abordagem, só que com linguagem direcionada para todas as idades. Você não pode perder, sua família também não pode perder. Eu estive pesquisando na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, sobre a expressão "o dia do Senhor". E a Palavra de Deus nos direciona para o grande e terrível dia do Senhor. Ela chama assim: um dia que será ao mesmo tempo maravilhoso para aqueles que serão tirados para a eternidade de Deus e assombroso para aqueles que ficarem. O que mais importa é sabermos que este dia está perto, como diz o profeta Sofonias, e que virá no dia e hora que ninguém sabe. O problema de muitos é dar ouvidos àqueles que não estão atentos a isso, embora tivessem por missão alertar o mundo sobre a volta do Senhor Jesus. Desses, diz a Bíblia, devemos nos afastar. A igreja que realmente prioriza a vida eterna, que quer que aquele dia seja grande e maravilhoso, deve ter o discernimento e buscar uma experiência real com o Senhor Jesus. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Sérgio Souza e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão, o momento que vivemos e a forma correta da igreja fiel se posicionar diante de tudo o que acontece em meio ao cristianismo nos nossos dias. Logo após, no quadro Acessibilidade, as professoras Maria Lúcia Mansur e Osana Leal vão falar sobre o projeto 3D e o acervo tátil para levarmos a palavra de Deus aos deficientes visuais. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai começar a ensinar um novo louvor, já nos preparando para o mês de outubro, que é o mês da dedicação. Você vai saber que louvor é esse daqui a pouquinho. E na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Andréia Canal falará sobre o tema "Em breve vamos subir para o céu". Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa então agora o quadro Lições do Manaim e sempre no início aqui do quadro, daqui a pouquinho você está acostumado, eu vou falar sobre o QR Code, você sabe disso, né? Mas sempre no início do quadro a gente faz questão de lembrar que tudo aquilo que fazemos neste quadro, e aliás, de maneira geral no programa Anunciando o Evangelho Eterno,
está associado àquele conteúdo que é o conteúdo-chave da semana para nós, que é a Escola Bíblica Dominical. Nós vivemos uma realidade nesta obra onde nós temos continuidade no ensino e, como somos um só corpo, corpo de Cristo, somos dirigidos pelo cabeça, então os temas eles são vinculados, associados um ao outro, e aqui ou ali, a depender do conteúdo que você está assistindo, você tem alguns detalhes que acabam por aprofundar certos aspectos daquilo que é trazido na Escola Bíblica Dominical. É uma alegria saber que você está aí com a gente. E eu estou aqui hoje com o pastor Sérgio Souza, que está comigo. Sérgio, Pai do Senhor, seja bem-vindo. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos. É sempre uma bênção. Amém. Estar aqui semanalmente falando da palavra do Senhor. E dentro do que você disse na abertura, é essa sequência profética. O Espírito Santo nos tem feito entender que a absorção do ensino, da doutrina, é através de uma sequência profética. Ou seja, tudo está conectado, interligado, não são ensinos ou palavras soltas, mas há toda uma conexão dentro daquilo que o Espírito Santo tem revelado. E um aspecto, né, Sérgio, também da sequência profética é que não é uma sequência que é elaborada de acordo com o intelecto, com a inteligência, com o estudo que alguém resolveu fazer por qualquer motivo. A sequência profética, a bênção dela é que ela é dirigida pelo Espírito Santo. Exato. Especialmente o que a gente tem visto o Espírito Santo enfatizar é no preparo da igreja para o arrebatamento, tendo em vista o momento, as evidências que estão diante de nós, de que em breve o Senhor Jesus vai voltar, de que Ele está às portas. Então, todos os assuntos ao longo do tempo acabam convergindo para o preparo do homem, da igreja, do crente, para a volta do Senhor Jesus. Amém. Bom, falei que ia falar sobre o QR Code, já está aí na tela aparecendo. E esse QR Code é um recurso da tecnologia que está à nossa disposição e que tem sido uma bênção para nós aqui. Por quê? Porque através dele você fala conosco, você entra em contato conosco e a gente pode saber sobre sugestões, a gente pode saber sobre o que o programa traz para você de bênção, de ampliação do conhecimento. Ou seja, o QR Code é uma maneira de você entrar aqui na sala e falar com a gente, né, Sérgio? É isso poder mesmo. interagir, poder conversar com a gente poder te ouvir. Como é que funciona? Muito simples, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser redirecionado para o WhatsApp. Todo mundo hoje sabe usar o WhatsApp. E lá no WhatsApp você já escreve, você já vai ser redirecionado para o nosso número. E você já escreve. E o que você deve escrever nesse QR Code do início do programa? Você deve escrever qual a importância do programa para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja. Só colocar lá por escrito ou, se você quiser ainda, você pode mandar um vídeo, quem sabe não vai ser o seu vídeo que vai aparecer na próxima edição do programa. E a gente vai trazer para você aqui algumas participações, Sérgio, que chegaram ao longo dessa semana, né, dos irmãos que fizeram esse procedimento no programa anterior. A gente sempre mostra no programa seguinte. Então, a primeira participação que nós vamos trazer aqui vem de João Pessoa, na Paraíba. E quem nos escreveu foi Pablo Linhares. E Pablo diz o seguinte: o Senhor tem concedido grandes bênçãos e experiências através dos ensinos doutrinários da Escola Bíblica Dominical e do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E o que Pablo diz aqui é exatamente a associação de uma coisa com outra, né, Sérgio? Há uma ligação, uma sequência. Exatamente. E com destaque para a mensagem dele, porque, de fato, a doutrina, o conhecimento da palavra, o aprofundamento e, naturalmente, viver a palavra, viver a doutrina, nos impulsiona a todo o resto. Então, se eu quero ser abençoado, eu preciso de bênçãos dentro de casa, no meu trabalho, que seja uma cura física, um livramento. Quanto mais eu entro na palavra, a palavra vai me impulsionando
me levando a buscar o Senhor de todas as formas, com todos os recursos que vão ou que são dados pela graça de Deus. E assim, consequentemente, é mais do que natural. Eu sou abençoado e vivo as experiências que eu preciso, tanto para a edificação da minha fé, da minha alma, como no dia a dia, nas questões cotidianas. Glória a Jesus. Bom, vamos continuar compartilhando com você algumas participações enviadas. Quem nos escreveu agora foi Valderci Paranhos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E Valderci diz o seguinte: esse programa é muito importante para aprofundar o entendimento doutrinário e profético da palavra. Dele extraímos lições e mensagens para as igrejas. Glória a Jesus. Obrigado, Valderci, obrigado, Pablo, por terem enviado as suas mensagens na forma de texto. Agora vamos assistir a 2 vídeos que foram enviados. Um deles foi enviado por Júlia Santana, e é de Arapiraca, no estado de Alagoas, e o outro por Manuel Mendes, de Ipatinga, Minas Gerais. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Júlia Santana, sou de Arapiraca, Alagoas, da Igreja do Centro, do Pastor Alexandre. E eu vim contar um pouquinho da experiência que é o programa Evangelho Eterno, onde nós recebemos grandes bênçãos com os ensinamentos, as doutrinas que são passadas no programa, e todos estão maravilhados com todos os ensinamentos, e está sendo uma grande experiência poder estar acompanhando o programa. A paz de Jesus, irmãos. Meu nome é Manuel Mendes e eu faço parte da Igreja Cristã Maranata, no bairro Parque das Águas, aqui em Ipatinga, do Ministério do Pastor Israel. Eu venho dividir com os amados a grande bênção que é ter o programa anunciando o Evangelho Eterno, que em muito tem nos edificado. Em especial, venho destacar o quadro Lições do Manaim, onde é abordado e tratado com mais profundidade os temas da Escola Bíblica Dominical. Estudos esses que têm sido revelados e direcionados pelo Senhor para as nossas vidas, neste momento profético e de decisão em que vivemos como igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Obrigado também para a Júlia e para o Manuel Mendes, de Ipatinga. Júlia de Arapiraca, Manuel Mendes de Ipatinga, no estado de Minas Gerais. Ipatinga, Arapiraca, Alagoas, é importante dizer isso. Estado de Alagoas, Nordeste, nós temos muitas participações do Nordeste, assim como também do estado de Minas. Bom, a gente, mais uma coisa, tá? Antes de passar aqui, a gente começar, só lembrando como é que eu faço participar. O QR Code está aí, é só apontar a câmera do seu celular para ele, e aí você, quem sabe, vai estar na próxima edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno, aqui dentro do quadro Lições do Manaim. Sérgio, vamos então voltar aqui, ou entrar aqui no assunto, e quando eu usei a expressão voltar, é porque, e a gente já explicou na edição passada, nós estamos fazendo uma recapitulação rápida do livro de Cantares sobre alguns aspectos, dentre outras coisas, em função do crescimento que a igreja está tendo, das pessoas novas que estão chegando e que chegaram e já pegaram a gente lá na frente no livro de Cantares. Então, no capítulo 3, que já foi objeto de estudo nosso na última Escola Bíblica Dominical, há alguns aspectos que nós gostaríamos de destacar hoje. O primeiro aspecto que eu queria te perguntar é do ponto de vista do momento profético. O capítulo 3, ele aborda profeticamente que momento da história, quando eu digo da história, no sentido desse projeto profético do Senhor para a sua igreja? A expressão ou a palavra-chave no livro de Cantares, no capítulo 3, e que remete ao momento profético, é noite. Então, quando diz de noite, a noite é exatamente o período que nós estamos vivendo. Por quê? Porque é o período de trevas, da abundância, do crescimento exponencial do pecado, das crises mundiais, inclusive crises de ordem espiritual, religiosa, tudo isso, fora as crises de fenômenos da natureza, das guerras, problemas familiares. Então, tudo isso é o momento da noite e, obviamente, mais do que tudo ainda, é o instante que Jesus está pronto para voltar e arrebatar a sua igreja. Então, Cantares 3, tudo que nós temos falado e vamos falar
nesta edição, Josias, remete ao período que nós estamos vivendo, que a igreja vive dentro dessa história profética, dentro dessa linha profética. É o momento da noite, é o momento de trevas, e é hoje que nós estamos vivendo. É interessante quando você aborda esse aspecto do momento da noite, é que nós estamos falando de um elemento externo ao nosso controle, certo? É algo que a gente não, com exceção de Josué, né? E não ele, Josué, mas a ação de Deus ali, em que ele parou o sol, ou seja, ele postergou a vinda. O tempo parou. O tempo parou, né? A vinda da noite. Esse fato que se aborda profeticamente, quer dizer, um momento de trevas, um momento que chegou e que era previsto que chegasse, e que a igreja está inserida nesse contexto do ponto de vista daquilo que está ao nosso redor. Eu digo que é previsto que ele chegasse, aqui fazendo uma comparação, a gente sabe que a noite vai chegar, né? Você começa o dia, você chega o meio-dia, você chega o período da tarde, mas sabe que vai chegar o momento que a noite vai chegar. E nós não podemos fazer nada com isso. Então, no projeto de Deus, a soberania de Deus também, o momento profético das trevas é algo que está alheio à capacidade do homem interferir. É verdade. Né? Deus estabeleceu. Deus estabeleceu, e é o que nós, pelos sinais que estão à nossa volta, nós estamos vendo que é esse momento que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma. Agora, há os recursos para o enfrentamento da escuridão. Né? A escuridão está à volta, mas existem os recursos para o enfrentamento dessa escuridão. E quais são eles? Esses recursos, vamos lá, na maneira prática, eles são muito simples. Na parte espiritual também. Quando você está, digamos, dentro de casa e chega à noite, você vai acender a lâmpada energia elétrica. Lá no passado, você podia acender uma tocha ou a candeia, a lâmpada individual. Hoje, nos nossos dias, você vai à rua, tem um poste iluminando, você acende o farol do seu carro, ou o ônibus também tem o seu farol. Então, a maneira de se enfrentar a escuridão, as trevas, só existe uma, é a luz. No sentido espiritual, profético, a luz fala de quê? Da revelação, da presença do Espírito Santo, e tudo o que está composto dentro dessa palavrinha revelação, dentro dessa expressão a operação, obra do Espírito Santo, que é o governo de Deus, é a direção dele, é a palavra, a Bíblia sendo descortinada, o homem saindo da letra de uma interpretação racional, literal, filosófica, teológica, e entrando naquilo que está além da letra. E mais, no meio das trevas, nós estamos falando aqui no sentido da revelação, da direção, do mistério sendo descoberto, mas as trevas também, Josias, nós já mencionamos, mostram as grandes dificuldades que assolam o mundo, e a igreja não está alheia. Nós não vivemos numa redoma só de bênçãos e de benesses, não. Nós estamos enfrentando a criminalidade, doenças, inflação, desemprego, as doenças, tudo isso nós estamos no meio. Agora, como é que nós vamos enfrentar e vencer? Da mesma forma, com a luz, com a bênção do Espírito Santo, através dos meios ou dos recursos da graça que estão à nossa disposição. A oração, o jejum, a palavra, o clamor pelo sangue de Jesus, o louvor, são esses os recursos, ou seja, a luz se opõe às trevas, e quem tem luz tem vida, tem bênção. Glória a Deus. Bom, vamos trazer aqui no Novo Testamento, então, um texto que apresenta essa realidade, né, dentro de um contexto que é muito interessante, principalmente no que tange ao mesmo momento profético do qual estamos falando aqui
quando nós falamos no capítulo 3 do livro de Cantares. E esse texto está em Mateus capítulo 25, verso de número 4. Mateus 25, 4 diz o seguinte: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Sérgio, esse texto fala da parábola, é parte, né, da parábola das 10 virgens, que exatamente apresenta esse ensinamento, né, de você ter a luz, e aqui o azeite, ou no azeite estava a questão da luz, né, o combustível que gerava a luz, o fogo, a luz ali, para o momento profético, o momento da festa, o momento da chegada do noivo, não é isso? Exatamente, porque eram 10 jovens que aguardavam o noivo, todas sabiam que o noivo estava por chegar, elas se cansaram, o tempo foi passando, natural, porque mostrando as nossas necessidades, até as nossas limitações como pessoas, as dificuldades que enfrentamos. A grande diferença é que 5 das jovens, das virgens, elas tinham o azeite de reserva em suas vasilhas. Ou seja, elas tinham a candeia, a lâmpada, com azeite, o fogo para estar aceso, e mesmo que o noivo chegasse um pouquinho depois, ou não no tempo exatamente previsto, ou a qualquer instante o noivo chegasse, elas tinham as suas lâmpadas devidamente acesas. Esta é a chave. Esse é o grande recurso que nós precisamos neste momento profético. Jesus em breve vai voltar, o mundo está posto no maligno, as trevas aí estão. Agora, há a bênção do Espírito Santo, há a revelação. Quem tem isso, quando o noivo vier, vai ser identificado e vai subir para o encontro com o Senhor. Glória a Jesus. Bom, vamos continuar então em Cantares, voltando aqui a Cantares. Há um aspecto no verso 4, capítulo 3, verso 4, que nos chama a atenção e eu vou ler para que você faça o comentário. O texto diz o seguinte: apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o introduzi em casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Quem é esse, ou quem são esses, de quem a noiva se apartou e que, por consequência, logo achou o amado da alma? São os guardas. Quando nós voltamos um pouquinho nos versículos anteriores, a noiva sai perguntando, e pergunta aos guardas: vocês sabem onde está aquele que eu amo, a quem ama a minha alma? Não houve resposta. O que a noiva fez? Ela foi se afastando ou se apartando dos guardas. Quanto mais, ou à medida que ela foi se afastando daqueles guardas, de repente ela encontrou o noivo. Não somente encontrou, mas ela o deteve, ou seja, ela conservou consigo aquele que ela tanto almejava achar. Esses guardas, profeticamente, falam daqueles que têm, de alguma forma, liderança religiosa, que usam o nome de Deus, até a Bíblia, falam de Jesus, mostram aparentemente algum entendimento das coisas espirituais, mas na verdade não tem compromisso com o profético, com aquilo que é revelado, com o celestial, com a palavra, com a Bíblia em si. Ou seja, não há resposta. Não se sabe, esses guardas e esses líderes e a religião em si, a filosofia, o mundo, naturalmente, não tem a resposta que a alma do homem precisa. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos afastar e nos aproximar mais e mais do Senhor através da sua palavra, indo para os pés do Senhor. Nós temos, Josias, o sacerdócio universal, ou seja, o direito de ir até Deus pela fé em Jesus, com a bênção do seu Espírito Santo, claro, isso no corpo, ou seja, reunidos como igreja do Senhor,
nós nos aproximamos dele e aí ele se revela e nós o achamos. E o que temos a fazer, acima de tudo, é reter, conservar a bênção. Glória a Deus. Bom, nesse contexto dos guardas, dos quais a igreja fiel deve se afastar para ter um encontro real com o Senhor Jesus, essa abordagem é uma abordagem muito séria, tanto para a igreja, aquele que pretende ter uma experiência com o Senhor, o alerta, quanto para aqueles que têm por obrigação, que teriam por obrigação, orientar, ensinar e conduzir o rebanho ao encontro de Jesus, né? Não apenas viver uma religião, mas viver uma experiência real com o Senhor. Isso é muito sério, né? Uma palavra muito séria. Eu vou ler um texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5, que fala um pouco sobre isso, para que você comente. O texto diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso, inclusive, diz respeito àquilo que nós conversamos agora há pouco, sobre a sequência profética, né? Sobre o fato de não se tratar de algo que é elaborado pela mente humana, mas é dirigido pelo Espírito Santo. É isso que o texto fala? É exatamente isso. Até porque religião, fazer uma religião, seja de boa fé ou com um interesse ruim, escuso, qualquer um pode fazer. Agora, encontrar a vontade de Deus e segui-la e ser obediente, fiel à palavra, à revelação do Espírito Santo, aí é outra coisa. Então, a nossa experiência, pela misericórdia do Senhor, e essa experiência que começou lá em Pentecostes, lá no Pentecostes, que um dia nos alcançou, a nossa experiência é o quê? Encontrar o mistério. Ter, na verdade, uma vida dirigida integralmente pelo Espírito Santo, pelo seu governo, não nos apoiando em discurso, em palavra persuasiva. Nós não podemos, e isso é muito real, falando agora do nosso meio, isso é muito real, porque nós não buscamos aquilo que eu acho que é conveniente, que vai atrair multidões, que vai se adequar ao gosto das pessoas. Não, eu quero seguir a palavra, eu quero fazer aquilo que é a vontade de Deus, o que está dentro do projeto dele. E eu que tenho que tomar a minha decisão e seguir, entrar no carro, entrar no veículo da salvação, porque não é sabedoria humana, mas é a demonstração do Espírito e de poder. Glória a Jesus. E a demonstração do Espírito, ela não se dá sem evidências, sem sinais. É como aquilo que nós estávamos conversando antes. A luz em meio às trevas, ela é patente, ela é visível, ela é perceptível, facilmente perceptível. É verdade. Então, a ação do Espírito Santo, você também, ela vem seguida por sinais, por evidências, por maravilhas, quer dizer, você percebe que aquilo que está de fato sendo trazido quando da direção do Espírito Santo é como luz no meio das trevas, ela esclarece. É verdade, e uma das evidências, outras também existem, uma das evidências são os dons espirituais. A presença dos dons espirituais, glória a Deus. O Senhor falando com o povo, em cada culto, cada reunião, seminário. Então, os dons espirituais, um povo também batizado com o Espírito Santo, isso são evidências. Estamos vivendo essa demonstração do Espírito e de poder, e a nossa fé, portanto, não se apoia naquilo que é o Josias, naquilo que é o Sérgio, longe de nós, ou de quem quer que seja. A nossa fé está firmada e apoiada na operação, na obra do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos ler mais um verso de Cantares, que é o verso de número 6, né? Cantares 3:6, que diz o seguinte:
quem é esta que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos? É uma pergunta que é feita. Sérgio, nesse contexto que nós acabamos de trazer aqui, de período de trevas, e aí trevas, você abordou inclusive vários aspectos humanos que nos impõem aflições, mas também do período de trevas do ponto de vista espiritual, de distanciamento de Deus, né? E onde os guardas estão, ao invés de direcionarem as pessoas para o encontro com o noivo, fazem com que elas não o encontrem ou até o afastam do noivo, porque eles mesmos estão distantes do noivo ou do amado, né, do Senhor Jesus. O que o livro de Cantares, do ponto de vista profético, recomenda, orienta a igreja a fazer? Qual a posição da igreja fiel nesse momento? Esse versículo retrata de maneira muito profunda, muito gloriosa, aquilo que Deus quer ver na sua igreja, como corpo, claro, e em cada um individualmente, porque tem que dar experiência individual. Então, quando diz aquela ou esta que sobe do deserto, é uma igreja, o deserto é tipo do mundo, mas é uma igreja que está no mundo, mas ela é preservada pelo Senhor, ou seja, ela vence as adversidades e, ao mesmo tempo, ela sabe, eu não sou do mundo. Eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Quando fala das colunas de fumaça, você acabou de mencionar há pouco, os sinais, as maravilhas, as evidências do Espírito Santo. A mirra é o sofrimento, ou seja, é um povo que é provado, que passa por tudo aquilo que nós já, de certa forma, mencionamos. As grandes lutas, algumas interiores, travadas na mente, dentro dos lares, lutas exteriores pela sobrevivência, por um lugar minimamente digno no mercado de trabalho, para você criar a sua família, sustentar a sua casa. São lutas que nós enfrentamos. Agora, nessas lutas, especialmente a luta pela fé, a batalha dos santos, que é pela fé, também o Senhor à frente. Aí continua, incenso, uma igreja, um povo de oração. Ou seja, e nós temos essa experiência, sim, não é? Madrugada, todos os dias, glórias a Deus por isso, de segunda a sábado, você tem madrugada em tudo quanto é canto, inclusive na própria Rádio Manaína, no nosso canal do YouTube. YouTube é uma igreja que ora, uma igreja que jejua, que busca o Senhor. E os pós-aromáticos falam exatamente da glorificação. Ou seja, uma igreja que, mesmo no sofrimento, ela dá glórias ao Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glória a e Deus. Que as aflições deste tempo aqui neste mundo não se comparam com a glória que nos há de ser revelada pelo Senhor Jesus. Glória a Jesus. Há um aspecto nesse tempo profético, Sérgio, que é o fato, e assim, a gente sempre chama atenção para isso, e não, eu percebo como algo que a gente sempre deve chamar a atenção, ou seja, que nunca é demais a gente lembrar, é que há um aspecto da igreja que é o aspecto pessoal, né? Eu uso às vezes uma expressão de que não é a igreja quem transforma é o Espírito Santo. A igreja é uma reunião de transformados. Amém. Né? De pessoas que foram cheios do Espírito Santo, transformados pelo Espírito Santo, se reúnem como igreja. Então, às vezes, a gente aborda o aspecto igreja e isso faz com que haja uma certa percepção, pode fazer com que haja uma percepção da questão coletiva. Né? Tá certo, é coletiva, porque é um só corpo, a igreja toda é um só corpo e ela vai ser arrebatada como um só corpo. Mas é preciso que cada um de nós tenha a percepção individual desse posicionamento. Isso mesmo. Né? Essa experiência não é por... o irmão tem uma experiência com a madrugada, eu tenho uma experiência com o jejum, também são meios de graça. O irmão é fiel em parte, eu também sou fiel em parte, juntando os dois nós somos fiéis
no todo. E não é isso que a palavra nos ensina, e o cuidado de cada um de nós é saber se eu, né, como pessoa e como servo, do ponto de vista da minha experiência pessoal, estou enquadrado nessas características de igreja. Exatamente. Por um lado, a nossa vinculação à igreja, ao corpo, é indispensável, insubstituível. Isso é bíblico. Uhum. Por outro, isso não me exime da minha responsabilidade pessoal e individual de servir ao Senhor. Cada um dará conta de si próprio a Deus. Eu tenho que dar minha conta diante do Senhor e não tem culpado. Uhum. Quando alguém erra, porque a igreja, o irmão, aquela irmã, não, isso não existe. Quando eu não cumpro a minha responsabilidade diante de Deus, somente um tem a culpa, eu próprio. Amém. E Ele, glórias a Deus, nos dá todos os recursos, o Senhor, para nós vencermos, para perseverarmos, permanecermos sempre ligados ao corpo. Glória a Deus. Bom, a decisão é pessoal e o texto que nós vamos ler nos fala sobre isso, Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 28. Aqui alguns trechos que nós vamos chamar a atenção. Diz assim a palavra: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, porém a maldição se não ouvirdes. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Está aqui. Tá. A decisão é de cada um de nós, né? Amém. Isso é relevante, é sério. Inclusive, dentro dos outros aspectos que você falou aqui, que você comentou, né, a questão de se afastar dos guardas, a questão de ter a luz no momento das trevas, tá aí. Diante de nós, pela revelação do Espírito Santo, pela direção do Senhor, estão todos os recursos para escolhermos a bênção. Glórias a Deus. Não é isso? Amém. Amém. Sérgio, a gente está chegando ao final do quadro e é aquele momento da palavra que é dada para os nossos irmãos, e eu vou pedir que você traga essa palavra concluindo o que nós já abordamos aqui. Amém. O que temos visto em tudo isso, até na exortação, esse último texto citado é uma palavra de exortação, de alerta. Em tudo nós temos visto o amor de Deus, um amor inesgotável, inexplicável também, que começa para nós quando Ele envia o seu Filho Jesus, vem ao mundo, morre na cruz, ressuscita, derrama do seu Espírito Santo, que hoje nos dirige, nos governa, faz a sua obra. Como é que nós vamos pagar esse amor? Não há como. Agora, uma coisa nós podemos fazer em reconhecimento a esse amor: ser fiéis em todas as coisas até a morte, preparados para o chamado do Senhor dirigido às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a gente está caminhando para o final, né, do quadro, mas aqui nesse final a gente também tem um segundo momento de interação com você que está nos assistindo. E também nós utilizamos o QR Code, é diferente daquele primeiro, tá? Esse agora aponta também para o WhatsApp, mas vai acontecer algo um pouquinho diferente daquele primeiro QR Code que nós mostramos no início do quadro. Nesse QR Code aqui, quando você aponta a câmera do celular para ele também vai te direcionar para o WhatsApp, mas vai aparecer ali uma pergunta, uma questão que nós estamos lhe propondo e que faz parte ou aprofunda os mesmos estudos da Escola Bíblica Dominical. Se você estudou a Escola Bíblica Dominical, as perguntas da EBD, você não vai ter dificuldade de responder essa pergunta, e essa pergunta será respondida na próxima edição, na próxima sexta-feira, na próxima edição desse quadro, Lições do Manaim, dentro do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Então, só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí você já vai ter, vai aparecer para você a pergunta, você respondendo, né? Nós vamos escolher algumas que serão trazidas na próxima edição. Eu vou trazer algumas, Sérgio, que foram enviadas na semana passada para cá, que falam sobre o que nós abordamos aqui no programa de hoje. E essa primeira resposta vem da Argentina,
da cidade de Buenos Aires, nosso irmão Oscar Vega. E o Oscar diz o seguinte: pela palavra em Cantares 3, versos 3 e 4, entendemos que não devemos confiar nos guardas. O texto fala profeticamente sobre líderes religiosos com suas filosofias e teologias, mas sem a revelação do Espírito Santo. É isso mesmo. É precisamente aquilo que nós abordamos hoje aqui no programa, não é isso? Exato. Muito bom. A outra resposta, o outro comentário que veio da cidade de Itabatã. Itabatã fica aqui no sul da Bahia, quase divisa com o Espírito Santo. E quem nos mandou essa mensagem foi Edinalva Gomes Souto. E Edinalva diz o seguinte: ao estudarmos Cantares capítulo 3, versos 3 e 4, fica evidente que não é certo confiar naqueles guardas, pois não sabem onde está o amado, estão desatentos ao momento profético e sem discernimento. Está aqui também, responde diretamente a essa pergunta. Então está aí, se você quiser participar da próxima edição do programa, o QR Code está na tela, é só apontar a câmera do seu celular para ele, né? E depois você vai poder, ao apontar a câmera, ao ser redirecionado para o WhatsApp, você vai poder escrever a resposta e mandar para nós. Nós vamos escolher 2 para trazer na próxima edição. Sérgio, chegamos então ao final dessa edição. Mais uma vez, uma felicidade estarmos juntos. Pena Daniel não pôde estar hoje aqui por conta de uma viagem. Um abraço, pastor Daniel Moreira. Mas, se Deus quiser, na semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor Josias e a paz do Senhor a todos. Amém. A percepção do mundo para os deficientes visuais é limitada ao uso dos demais sentidos com os quais eles contam em sua total potencialidade. A percepção de formas, por exemplo, se dá pelo tato. Como você pode fazê-lo perceber como é uma ovelha ou uma andorinha que a Bíblia diz que encontrou um ninho para si, se ele nunca viu uma? É para essas situações que a Igreja Cristã Maranata, através do grupo de acessibilidade e de forma pioneira, criou o projeto 3D, onde aqueles que não enxergam têm acesso à compreensão de muito do que está na Bíblia através do tato. E é sobre isso que as professoras Maria Lúcia Mansur e Osana Leal vão falar agora no quadro Acessibilidade. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar de um trabalho maravilhoso que tem sido desenvolvido por um grupo de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata, que é acerca de um acervo tátil, que a Maria Lúcia vai nos explicar com detalhes como que é esse acervo que pode ajudar as pessoas com deficiência visual. No nosso trabalho com o grupo de acessibilidade e deficiência visual, nós começamos a conhecer, ali no dia a dia, várias demandas dos nossos irmãos. E uma das coisas que mais nos surpreendeu foi o fato de que coisas simples da Bíblia, que nós falamos nas mensagens, na nossa conversa, nos estudos da EBD, eram desconhecidos para eles. Por exemplo, dá um exemplo, vamos lá. Quando nós falamos no estudo sobre Cantares, a sombra da macieira, o nosso irmão disse o seguinte: olha, eu conheço a maçã, eu sei como que é uma árvore, mas eu não conheço o total de uma árvore. Então eu só conheço a parte, as a folha, o fruto. Aquilo que ele toca. Na verdade, a pessoa cega, congênita mesmo, de deficiência visual congênita, ela só tem o conhecimento perfeito, completo, daquilo que ela explora com as mãos. Daí o projeto que nós fomos ensinados pelo Senhor, que é o Mundo 3D. A construção de um projeto de materiais táteis de acordo com a Bíblia para que os irmãos possam conhecer a palavra e os detalhes da revelação, porque muitas das vezes o detalhe está na revelação. Por exemplo, traz a revelação. Por exemplo, primeira vez que nós construímos o material, eu levei para avaliação. Tudo que fazemos é avaliado pelos nossos irmãos, Eles legitimam para nós. As pessoas cegas. Cegas, eles olham e eles falam atende ou não atende. Todas as técnicas. Aí quando eu levei para esse irmão, ele disse: olha, eu não sabia que o cajado tinha uma curva. Então, exatamente, ele achava que era como uma vara. Depois ele pegou assim, como se fosse talvez uma sombrinha. Eu expliquei não. E expliquei para ele que o cajado, ele é a extensão do braço do pastor. Não é o que nós temos aprendido? Sim. Com ele, o pastor vem aqui na perninha da ovelha,
toca a ovelha e traz ela, resgata, muda a posição dela. Sim. Então ele é uma pessoa que tem mais de 30 anos de evangélico, agora E ele não está formava conosco, essa imagem mental. não tinha essa imagem mental, não sabia desta maravilha, que é uma revelação. Cajado é tipo do Espírito Santo, Sim. que nos puxa para perto do Senhor, que nos coloca no caminho. E facilita até mesmo o entendimento disso. Exatamente, é um né? crescimento. E também ele conheceu, né? E isso é uma pessoa que tem curso de letras, que Sim. trabalha, é uma pessoa que tem um nível intelectual elevado, mas esses detalhes nunca foram passados para ele. Gente, que maravilha. Isso aqui, Maria Lúcia. Ah, tá. Que curiosa. Esse aqui, quando nós estávamos fazendo a audiodescrição de um dos nossos livros, tem uma parte em que diz assim: aqui está a tenda de Abraão, e na figura tinha um camelo. Sim. E eu disse, e aqui na porta da tenda tem um camelo. E ele disse para mim assim: Maria Lúcia, eu não sei o que é um camelo. Foi o dia que nós nos despertamos para buscar do Senhor estes recursos. Algo tão simples. Clamamos e o Senhor é o mestre, né? Então, eu expliquei para ele, né, como que era o camelo e tudo. Agora você imagina, você vê lá que Rebeca deu água aos camelos de Eliezer. Que animal foi esse? Que bicho é esse? Que bicho foi esse? Um bicho que bebe, acho que 40 litros de água, né? Foi um trabalho extenuante de Rebeca. Sim. Então, tudo faz uma diferença quando a luz do conhecimento, né, nos aproxima ainda mais da revelação do espiritual. Porque tudo na Bíblia tem uma intenção, sim, não é? Ensinando a técnica, né, como vocês estão oferecendo, facilita todo esse entendimento. Exatamente. Né, além da ação do Senhor. Esse gafanhoto. Olha, os insetos, irmãos, os insetos, eles não conhecem. Porque que criança que vai pegar um grilo, vai pegar uma mosca? A mosquinha, ele me perguntou assim, é desse lado? É desse? Então, assim, ficaram maravilhados com essa acessibilidade. A rã, né? Quando nós vimos as pragas do Egito. Então, isso tudo vai enriquecer a vida espiritual dos nossos irmãos, dando a eles a mesma acessibilidade que nós temos à revelação, ao conhecimento da palavra. Que maravilha. Eu fiquei curiosa com uma outra coisinha. Para que essa fitinha aqui? Essa fitinha é porque nós estamos construindo um acervo, são vários objetos, e todos os animais têm essa fitinha, porque aqui está escrito em braille o nome do animalzinho. Para que eles tenham autonomia ao explorar os objetos, eles mesmos vão, né, detectando que animal que é. Então, além de saber o 3D, ele também tem um acesso ao escrito, ao o que registro. dá ele independência. Independente. Sei lá, 2, 3, 4 irmãos. Isso aqui tô te dando um jacaré. Não, ele pega, ele mesmo lê e ele mesmo sabe. Isso é exposto nos Manaís? Nos Manaís. Temos, né, feito essa exposição nos Manaís, no seminário de acessibilidade. Maravilhoso, irmãos. Então, quando vocês forem ao Manaí, procurem a equipe de acessibilidade, tem uma exposição. E a Maria Lúcia está contando que não é só pessoa com deficiência que está querendo, não. As crianças estão brigando. As crianças amam, né? Ficar observando esses bichinhos, né? E todo o material, todo o acervo. E isso é feito para estar ajudando os nossos irmãos, para que eles possam ter a mesma bênção de receber as informações do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E a tia Janaína me falou que já terminou o louvor Orar Faz Bem. Que coisa boa! Todo mundo já deve estar tocando muito bem esse louvor, não é isso? Então, hoje ela vai começar um novo hino, já preparando você para o mês de outubro. O louvor é Esta é a Mensagem Eterna de Deus. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sabemos que muitos de vocês já têm nos acompanhado, mas temos recebido novos irmãos, amigos e sejam muito bem-vindos. E sempre bom lembrar que este quadro, Perfeito Louvor, faz parte do programa Anunciando o Evangelho Eterno, um programa voltado para toda a família. Que bênção, não é mesmo? Glória a Jesus! E agora queremos saber das crianças, intermediários, adolescentes. Vocês estão estudando bastante? O louvor Orar Faz Bem está prontinho? Vamos ficar muito felizes se vocês já tiverem aprendido ele todinho, ele tiver todo certinho. Sabe por quê?
temos novidades. Hoje vamos iniciar um novo louvor. E este louvor será muito cantado na evangelização de outubro. Agora, no próximo mês, é o mês da dedicação. Mês que as classes trabalham ainda mais, com toda alegria, amor e dedicação ao Senhor. Glória a Deus! E você deve estar se perguntando, qual será este louvor? Qual será este novo louvor? Nós vamos começar a aprender o louvor. Esta é a mensagem eterna de Deus. Este louvor, como todos os outros, é maravilhoso. Vamos então começar aprendendo as notas que nós vamos usar na introdução na flauta doce. Vamos lá? A posição das notas. Nós vamos usar o Fá sustenido. Atenção, essa notinha nós já aprendemos. A nota Lá, furinho fechado, os 2 furinhos, também já aprendemos. A nota Si, natural. Aqui, furinho de trás fechado, primeiro furinho fechado. Nós já aprendemos. Dó sustenido agudo. Atenção, furinho de trás aberto e os 2 primeiros fechadinhos. Foi até do louvor Orar Faz Bem. E agora temos esta notinha nova. Ré sustenido agudo. Atenção, o furinho de trás, ele será meio fechado. Um pouquinho aberto e um pouquinho fechado. Nós vamos colocar aqui a notinha Ré, mas o primeiro furo será aberto. E nós temos a nota Mi agudo. Nós vamos fazer igualzinho o Mi grave na frente, mas atenção, o furinho de trás está meio aberto, um pouquinho fechado, um pouquinho aberto. Então, aqui nós temos a nota mais grave que nós vamos ter, Fá sustenido. Vamos ter a nota Lá, Si. Vamos ter a nota Dó sustenido, furinho de trás aberto. Vamos ter também a nota Ré, vamos colocar o Ré. Lembrando, furinho de trás meio aberto e vamos abrir o primeiro furinho. Ré sustenido agudo. E depois nós vamos ter também a nota Mi agudo. Olha, vamos fazer a notinha Mi, deixar atrás com meio furinho. Vamos ouvir. Certo? Agora nós vamos conhecer a partitura deste novo louvor. O tom deste louvor nós já conhecemos. A armadura de clave está Fá, Dó, Sol, Ré sustenido. O tom Mi maior. Mas olha, isto é novo, é diferente. A primeira vez que vocês estão vendo uma partitura com compasso 12/8, compasso composto. Nós aqui temos o círculo vermelho para as notas que são alteradas, sustenido. Então, Dó sustenido, temos a nota Si, Lá, Fá sustenido, por isso a tia colocou o círculo vermelho também, Dó sustenido agudo, Mi agudo. Atenção, aqui nós estamos no compasso 6/8. Nós temos a notinha Mi agudo, Ré agudo e voltamos para os 12/8. Mi agudo. Lembrar que as notas estão pontuadas e também temos muitas ligaduras. Ligadura, nós não tocamos a nota, mas esperamos o tempo. Agora a tia vai solfejar
as notas. Dó, si, lá, fá, dó, mi, ré, mi. Vamos de novo? Dó, si, lá, fá, dó, mi, ré, mi. Agora nós vamos ouvir a introdução deste louvor. Vamos ouvir? Amém? Viu que maravilhoso? Então agora, vocês viram que toca a notinha, espera um pouquinho, corre para outra. Espera, dá a notinha lá, espera um pouquinho, corre para outra. Isso que é o tempo, um pouco diferente. Olha como a tia solfeja. Dó, si, lá, fá, dó, mi. Viu? Dessa forma, vamos ouvir de novo a introdução e eu vou acompanhar a nota com vocês. Vamos lá? Amém? Agora vamos tocar na flauta? Vamos fazer a primeira parte, depois a segunda parte, porque estamos com as notinhas novas. Vamos lá? Vamos começar Dó sustenido. Lembrar, furinho de trás aberto. Mais uma vez, só essa primeira parte. Vamos lá. Agora, vamos tocar a segunda parte. Dó sustenido e vamos para o Mi agudo. Lembrando que o furinho de trás no Mi e no Ré sustenido são meio aberto. Amém? Agora vamos passar toda a introdução, bem devagar. Nosso combinado será de vocês estudarem bastante, certo? E podem deixar separadinho a escaleta para a nossa próxima aula. A todos a paz do Senhor Jesus. No início do programa eu já comentei que o profeta Sofonias, cujo livro está na Bíblia Sagrada, ele diz que o dia do Senhor está perto. Essa palavra é muito importante para todos nós que somos ovelhas do Senhor, que amamos a sua obra e almejamos muito morar no céu. O céu é um lugar maravilhoso, onde seremos muito mais felizes do que somos aqui nesta vida. Será muito melhor do que qualquer coisa que sentimos nos momentos de maior felicidade. E o dia do nosso encontro com Jesus, quando Ele vier arrebatar a sua igreja, está cada vez mais perto. Hoje, na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Andréia Canal falará sobre o tema Em breve vamos subir para o céu. A paz do Senhor Jesus a todos, especialmente as crianças, intermediários e adolescentes. Queridos, nós já sabemos que o desejo do Senhor é nos ensinar e nos preparar para o arrebatamento da igreja fiel. E o que é arrebatar? Arrebatar é tirar de forma rápida, repentina. E assim será o nosso encontro com Jesus. Então, nós precisamos aprender mais a palavra de Deus para estarmos preparados para o arrebatamento. E hoje vamos aprender como foi a experiência de Elias. Vamos ler juntos o versículo da palavra de Deus? E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho,
segundo Reis, capítulo 2, versículo 11. Elias era um servo do Senhor, um profeta, mensageiro de Deus. E no período em que Elias foi profeta, os reis de Israel eles foram desobedientes ao Senhor. Foi um período assim difícil, de perseguição. Mas Elias ele permaneceu fiel e obediente à palavra de Deus e ele aguardava assim o dia da sua recompensa. Deus iria realizar algo assim extraordinário na vida de Elias. Elias seria arrebatado. Mas antes desse acontecimento assim glorioso, Elias foi enviado pelo Senhor a 3 lugares: Betel, Jericó e, por último, ao Rio Jordão. E esses 3 lugares, eles indicam o quê? Um preparo para quem estava chegando ao fim de uma jornada. E nós, a Igreja do Senhor, também estamos chegando ao fim da nossa jornada aqui nesse mundo. O arrebatamento da igreja se aproxima e, ninguém vai subir de qualquer maneira. Nós temos que percorrer um caminho determinado pelo Senhor. E hoje nós vamos aprender sobre isso com a ida de Elias nesses 3 lugares. O primeiro, o Senhor enviou Elias ao lugar chamado Betel. Esse foi o primeiro lugar, que significa casa de Deus. Nós vamos percorrer o mesmo caminho que Elias. Sabe como? Temos que ir à casa de Deus, onde tem alimento para o nosso coração. Nós precisamos estar, assim, pertinho dos irmãos, aprendendo mais a palavra de Deus, nos fortalecendo cada dia mais na presença do Senhor. E o segundo lugar que o Senhor enviou Elias foi para Jericó. Jericó representa, assim, um ensino do Espírito Santo sobre tudo que deve ser tirado, destruído da nossa vida. Por quê? Porque não agrada a Deus. Vocês se lembram da cidade de Jericó, cujos muros caíram pela ação do poder de Deus? Então, nos dias de Josué, Deus mandou destruir a cidade de Jericó e tudo que existia nela. O pecado, queridos, precisa ser tirado da nossa vida. E como nós podemos ser purificados de todo pecado? Pelo sangue de Jesus. Então, só será arrebatado aquele que confessar os seus pecados e reconhecer o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, todos os dias nós temos que clamar pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de cada um dos nossos pecados e nos traz salvação. E por último, o terceiro lugar que o Senhor enviou Elias foi para o Rio Jordão. Prestem atenção aqui. De Jericó, Elias chegou no Rio Jordão. Elias estava caminhando com Eliseu, o seu moço que o ajudava, e ele chegou na beira do Rio Jordão, pegou, tirou a sua capa, dobrou e tocou as águas do Rio Jordão. E quando ele tocou aquelas águas, o rio abriu e Elias e Eliseu passaram com os pés secos. Coisa maravilhosa, não é? Passar o Rio Jordão é estar cheio do Espírito Santo. Quando nós ficamos cheios do Espírito Santo, o mundo não tem mais valor para nós. Tudo que nós queremos é a eternidade com Deus. E eles prosseguiram, no caminho, quando de repente apareceu um carro de fogo com cavalos de fogo e Elias e Eliseu foram separados um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Deus arrebatou Elias, que coisa maravilhosa. E o arrebatamento de Elias representa profeticamente o arrebatamento da igreja fiel. Esse momento ele acontecerá assim, de repente. A igreja será tirada desse mundo para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Estaremos para sempre com o nosso Senhor. Então será assim, o adolescente ele vai estar fazendo as suas tarefas da escola, a criança vai estar brincando, o pai trabalhando, o irmão lá da igreja, aquele que está enfermo, vai estar lá no hospital e de repente todos serão arrebatados. A igreja fiel, ela vai ser arrebatada em um veículo preparado pelo Espírito Santo, assim como aconteceu com Elias. Glória a Jesus por isso. A paz do Senhor Jesus a todos.
Estamos chegando ao final do programa e sempre aqui no finalzinho a gente fala daquele projeto que nós falamos sempre porque ele é maravilhoso e os resultados são cada vez mais notáveis. E estamos falando para você. Você pode se beneficiar dele ou você pode compartilhar essa informação com alguém que você sabe que precisa. Esse projeto é o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. E para você participar, você vai ter apenas que fazer uma ligação essa que é gratuita, você não paga nada pela ligação. O telefone é esse número que está, o número do telefone esse está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Quando você telefonar, do outro lado da linha, um pastor vai te atender, vai ouvir o que você tem a dizer, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E tudo isso totalmente de graça. Se você quiser, também pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já vai ser redirecionado para essa ligação. Agora, é importante você entender uma coisa, nós não vamos te pedir nada em troca. Nenhuma contribuição financeira, oferta, nada disso. É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você precisar, tá certo? E aí, quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e sobre os projetos maravilhosos que a igreja desenvolve? É fácil, é só acessar as nossas redes sociais. Se você quiser também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. No aplicativo da rádio você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia. Se desejar, ainda pode compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, cada dia que passa nós estamos lançando novos conteúdos. Vou citar alguns aqui que são recentes. Manaim News, Ligue 0800, o programa Dias da Minha Mocidade, o Momento da Doutrina, o programa Família, um Projeto de Deus. Você também tem o programa de Pastor para Pastor, que tem uma audiência muito grande. São todos esses conteúdos disponíveis aqui no canal, além de muitos outros que você já está acostumado a assistir. Mas eu quero chamar a atenção para um deles que é especial, a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, você é convidado especial a assistir a Escola Bíblica Dominical aqui, pelo nosso canal no YouTube ou presencialmente em uma das igrejas, dos templos da Igreja Cristã Maranata, tá bom? E assim a gente está chegando ao final dessa edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E eu quero dizer uma coisa, o número de pessoas que se inscrevem no nosso canal está aumentando a cada dia. E eu quero convidar você a participar dessa festa. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que elas também se inscrevam e tenham acesso a esta bênção maravilhosa. Assine ali, acione, na verdade, o sininho, né, para que você seja avisado todas as vezes que um novo conteúdo for lançado. Você pode fazer isso, vai ser uma bênção. E você também pode compartilhar, inclusive, esse conteúdo com seus amigos e conhecidos e ajudar a anunciar o Evangelho Eterno. Será uma bênção. Participe dessa grande festa. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem.